E foi em maio de 2015 que eu comecei um processo chamado hemodiálise na minha vida. Sim, é isso aí, galera, que a gente vai falar hoje aqui no canal. Bem-vindo e bem-vinda, se você não me conhece. Meu nome é Alexandre Amaral, eu sou transplantado de pâncreas e rim e sou pessoa com deficiência visual. A pedidos de um inscrito do meu canal, Fala Tu Andrezinho é o nome do canal, que deixou o seguinte comentário: Alexandre, fala sobre sua trajetória até você começar a fazer hemodiálise, como que foi, o que você passou, os níveis de creatinina que você teve antes da hemodiálise. E ele deixou esse comentário num vídeo que eu fiz lá em 20 de abril de 2017, galera. Então faz um tempinho bom aí, 5 anos praticamente que eu fiz esse vídeo. E ele deixou esse comentário agora, foi nesse mês que ele deixou o comentário, para que eu falasse sobre as causas, o que aconteceu desde quando eu fiquei diabético. Só que assim, eu vou fazer um recorte nesse vídeo para falar dessa parte específica ali, começando de 2010. Vou falar um fato interessante, curioso daquela época ali para vocês. E chegando ali em 2015, quando eu fui definitivamente fazer hemodiálise. Se você não é inscrito no canal, se inscreva aí, ative o sininho das notificações. Não sei por onde você está vendo esse vídeo. Se for pelo Instagram, pelo Facebook, são múltiplas as redes e plataformas. Então eu peço, compartilhe esse conteúdo, né, para ajudar alguém. A gente vai falar aqui sobre insuficiência renal, sobre hemodiálise, nefrologia, diabetes, sobre saúde de uma forma geral. E espero que esteja bom o enquadramento aí. Galera aí, deficiente visual, assim como eu, vou deixar uma hashtag para cego ver na descrição, para você conferir aí algumas descrições de onde eu tô, como eu tô vestido. E vamos lá então. Como eu já disse, o canal, né, o usuário aí Fala Tu Andrezinho pediu que eu fizesse esse vídeo falando sobre esse episódio da minha vida, em resposta a esse comentário. E eu tô fazendo esse vídeo aí falando sobre esse tema que é a saúde, né, de uma forma geral. Então, galera, assim, em 2010, o meu pai, ele começou a fazer hemodiálise. Então, assim, não foi pelos mesmos motivos que foi a diabetes, o motivo que me levou à hemodiálise. Ele não, ele teve nefrite, teve vários outros problemas, e aí em 2010 ele começou a fazer hemodiálise. Pôs um catéter no pescoço, foi uma situação bem difícil, e ele começou a dialisar. Eu vi aquela situação, jamais imaginava que eu também ia estar naquela situação. Alguns anos antes até disso, quando eu passei numa consulta com um nefrologista, lá em 2007, 2006, 2007, ele falou assim: Alexandre, se você não cuidar dessa diabetes, você vai estar numa máquina de hemodiálise antes dos 40 anos de idade. Eu falei, vai nada, né? Falei assim, tô nada, E outra, se for pra mim chegar num ponto desse, antes disso eu morro, porque não chego e tal. Um pensamento totalmente equivocado da minha parte. E aí, voltando ali, então para 2010, meu pai começou a dialisar. 2011 eu acompanhei toda a luta dele. E muitas vezes, galera, ele ia de carro para hemodiálise, ele passava mal lá e ligavam para mim para que eu fosse buscar o meu pai e o carro, né, lá na hemodiálise. E aí então eu me deslocava para lá e trazia ele e o carro, né? E sem imaginar que eu fosse passar por aquilo, sem imaginar que eu fosse ficar cego, né? E aí o que aconteceu? Em 2012 eu comecei a ter os primeiros sinais. E como que foi? Né, já começando a responder aí o que o inscrito pediu, a discorrer sobre o que ele pediu. Eu comecei a inchar. Numa certa ocasião, eu, né, sou um cara de 1,80 m, né, acho que eu devo estar com 1,79 m, né, talvez encolhendo já um pouco.
eu comecei, eu tinha o que? Cerca de 60 quilos, 62 quilos, 63, e eu comecei a achar que eu tava engordando, eu fiquei feliz. E aí eu vi um certo dia, eu tava com 73 quilos, né? E eu falei, poxa, tô engordando, que legal. Inclusive quando eu ia tomar banho, às vezes eu, né, via minhas pernas assim, eu falava, nossa, né, olha, tô engordando. Perto do joelho, aqui na coxa, eu falava, poxa, tô engordando. E não, aquilo era inchaço, né? E aí eu acho que quando, num dos retornos que eu tinha com o endocrinologista, porque assim, galera, eu não vou lembrar exatamente de cada detalhe. Então eu vou falar assim, porque, poxa, são fatos de 10 anos atrás. E aí eu fui na endócrino, ela me encaminhou ali para um nefro para ver o que estava acontecendo. Porque quando aconteceu esse fato de eu achar que eu tinha engordado, eu comecei a descobrir que não, porque assim, eu engordei em um mês 10 quilos, e aí, vamos falar que em outros 2 eu perdi. E aí eu descobri que a creatinina estava começando a dar uma alteração, né? Então em 2012 eu comecei já a cuidar do rim. Porque o nefrologista ele falou que, Alexandre, a gente precisa de proteger o seu rim. A gente precisa de blindar ele da diabetes. Porque, galera, a diabetes, a minha diabetes, a que eu tive, né, do tipo 1, ela foi muito agressiva. Eu não cuidei? Sim, eu não cuidei. Eu fui, né, de certa forma equivocado, né, negligente, sim, mas também tinha o fato, e se você for conversar com outros diabéticos, você vai ver que vai existir pessoas que falem isso, de diabetes que se comporta de uma maneira agressiva e indomável. A diabetes que eu tinha dias que eu ia dormir com ela tranquila, na casa dos 120, e no outro dia acordava com uma hipo de 30, quase morrendo de hipoglicemia, né? Tinha dias que eu ia dormir com ela a 100, 150 e no outro dia acordava com ela a 400. Então, ela era uma diabetes indomável, né? E quando eu decidi começar a cuidar em 2010, 2011, já era tarde. Então, em 2012 eu comecei já a minha creatinina ali chegar na casa dos 2, porque a creatinina, a normal, vamos falar assim, é de 0,8. E não confundam, galera. De repente você vê aí 0,5, 0,6, achar que é 600, ou achar que é 6, né? Ah, não. De repente 0,5, 0,6 você achar que é 6. Não. No nível de 6 você já estaria fazendo uma hemodiálise, né? Então, o normal para um homem, eu acho que as referências do homem é de 0,8 até 1,3, né? Até 1,5 é tolerável, 1,7, né? Mas ali começou a chegar nesse ponto, a tocar 1,8, a tocar no nível ali de 2,0 pelo ano de 2012, e eu comecei a ter que tomar um remédio para proteger o meu rim. Então eu comecei a cuidar. E assim foi, 2012, 2013. E de 2 ela foi progredindo. 2, 2.2, 2.5. Então o rim tava parando. E o meu médico falando, Alexandre, a gente vai ter que uma hora ver de fazer uma fístula no seu braço, que é um procedimento aqui, eu não sei se vocês estão vendo aqui, quem enxerga, né, claro. Eu tô mostrando o meu braço esquerdo, né, galera. Essa fístula minha, ela parou, tá? Mas ela era por aqui que eu fazia. Foi feita uma cirurgia aqui, ó, e fez uma união de uma artéria com uma veia. Por aqui, isso daqui, o meu médico falava, Alexandre, vamos fazer pra deixar pronta. E eu não queria, falava, acha, não vai parar não. E foi indo. 2013. Aí no ano de 2014, eu já comecei a ter sintoma de anemia. Tanto que eu fui fazer uma visita num parque aquático no final de 2014, né? E galera, eu não tinha força para brincar no parque aquático. Porque a anemia ela tava tão forte em mim. Por exemplo, eu tinha uns brinquedos lá que tinha que escalar umas cordas, eu ainda não tava deficiente visual em 2014, tá? Tava começando a perder já, mas eu ainda tinha um olho que enxergava. E eu não conseguia ter força pra grudar naquela corda. Eu e meu irmão. Meu irmão, a gente foi em família, né?
Ele, a esposa dele, etc, tal, minha mãe, e aí meu irmão subia na corda de boa, e meu irmão é mais forte, mais gordo do que eu, e eu não conseguia, então eu já sabia que tinha algo de errado. Eu já tinha muito frio também, é um tremor, eu tinha muito tremor. É diferente de febre, tá, galera? Não é febre, mas é um tremor, é um frio interno, né? E aí, nesse parque aquático aí no final de 2014, eu tinha uma escada lá para um toboágua muito grande. Na metade da escada eu já tava cansado de língua de fora, já não aguentava. Porque a anemia tava destruindo já, tipo, pesada, né? A anemia pesada, né? E aí o que acontece? Já tava ali na casa dos 2,8, 2,8 a creatinina. A creatinina, galera, ela mede a função renal. Então ela mede o quanto o seu rim está trabalhando. Então nessa casa de 0,5, 0,5, 0,8 até 1,2, 1,5, tá de boa. Começou a passar disso, a função renal já mostra que o seu rim já não está trabalhando da mesma forma, né? E aí o meu rim começou a parar, né? 2014 começou a parar de vez, bater ali começou a chegar em 3, 3,2, né? Nas consultas que eu ia, né? E anemia, né? Porque o rim, o que é que o rim faz? Ele filtra o seu sangue, ele tira tudo que é de ruim e ele também tira a água e manda para a bexiga. Então essa é a função do rim, né? E ele controla todas essas coisas, inclusive relacionadas à anemia, para você não ter anemia, né? E etc. Então, aí 2014 foi assim, 2015 já entrei também bem com o rim parando, né? Bem debilitado. E ali por volta de abril de 2015, parou, do nada. Eu parei de urinar totalmente, né? Como eu falei, o rim ele manda água pra bexiga, ele tira água, né? E manda pra bexiga. Eu parei de urinar. E eu fiquei por 2 semanas sem urinar. E tendo que controlar ao máximo para não beber muito líquido. E eu enchei 15 quilos. Eu enchei 15 quilos. Eu cheguei nos 75, 77 quilos, né? Com 15 quilos de inchaço. Na verdade eu cheguei nos 75. Só que eu devia estar com 59 quilos, porque eu perdi muito peso também. A diabetes, ela sempre me deixou um cara magro. Ela nunca deixou eu pegar massa e tal. E aí nessa situação aí em 2015, eu fiquei mais magro ainda. E eu fiquei com 15 quilos de inchaço. E aí o que aconteceu, galera? Né, inchado assim, relutando pra não ir pro hospital. E aqui em casa, eu sentia muito frio no corpo. Eu sentia aquele tremor, sabe? Aquele frio intenso. É claro que a gente já tava ali em abril, já tava uma época mais fresquinha e tal. Mas, o outono, né? Só que assim, com muita água parada dentro do corpo, eu sentia muito frio. Eu imagino que aquela água parada nas minhas pernas, no meu abdômen, nas minhas costas, ela ficava fria. E ela também ajudava eu sentir muito frio. E eu entrava debaixo do chuveiro quente, às vezes eu ficava 1 hora. Assim, durante a luz do dia, eu me entrava debaixo do chuveiro e ficava lá 1 hora. 40 minutos. Quem viveu isso comigo sabe como que foi difícil, né? Na época, até eu tinha acabado de casar, né? Casei no final de 2014. E minha ex-esposa também sofreu muito, né? Todo mundo sofreu muito. Eu caí aqui dentro de casa porque eu tava muito inchado, eu tava me sentindo assim, parecia uma bexiga, galera. E eu andava assim, eu sentia minhas pernas assim, ó, tipo, raspando uma na outra de inchaço. E aí eu andava dentro de casa, todo encapotado de frio, e numa dessas vezes eu tava perdendo a visão já também, né? Eu fui deitar na cama durante porque a gente tava morando ainda com meus pais aqui. Eu fui dormir, eu fui deitar, eu errei assim o lugar de deitar, muito cansado, cansaço extremo. Andava um pouco e já queria um lugar para sentar. Aí eu fui me jogar na cama assim, me joguei errado, caí com tudo em cima da mesinha de cabeceira assim, sabe? Tomei um tombo feio de madrugada no quarto, né? Então assim, foi muito difícil. E relutando para ir pro hospital, falava, não, vai voltar, esse rim vai voltar, e não voltava. E aí eu fui pro hospital, me internaram por 1 semana, me dando furosemida, né, na veia, direto, né, que é um diurético, para ver se
fazia de alguma forma, forçava o corpo a pôr aquela água para fora e ponhava um pouco, mas não era o suficiente. Eu continuava inchado. E aí o nefrologista falou, Alexandre, você vai ter que ir pra diálise, cara. E eu não querendo aceitar aquilo, né? Por todos esses anos, né, 2012, 13, 14, né, eu tentei blindar com esse medicamento. Era um medicamento para pressão, mas tem um mais específico, né, que eles dão para tentar blindar, né, o rim. Mas não foi o suficiente, né? Porque a diabetes descontrolada e tudo que ela já tinha descontrolado, ela já tinha desprotegido o rim. Então ele sendo bombardeado, né? Porque o que acontece, né? O açúcar em excesso no sangue, ele vai passando e danificando as coisas. É o que aconteceu nos meus olhos, né? É o que aconteceu ali em todo esse sistema capilar, sabe? Sabe essa questão capilar? Existe isso também, né? Envolvendo o rim, dentro do rim. E esse açúcar passando, ele vai rebentando com isso daí. O sistema de filtragem, ele vai rebentando, o açúcar vai rebentando isso. Vai arrebentando, né? Então, galera, foi isso que aconteceu. E aí o rim parou. E aí eu fiquei uma semana internado, não resolveu. Todo mundo sofrendo muito, né? Graças a Deus, o médico falou, Alexandre, você não morreu, cara, porque assim, muito ele falou assim, cara, o tanto de água que tem dentro de você é perigoso você ter uma infiltração no pulmão e morrer, cara. A água, tipo, não pode entrar no pulmão, né? E aí, depois de uma semana eu relutando, ele falou, você não tem mais o porquê ficar internado e você tem que ir pra hemodiálise, cara. E era uma sexta-feira, vamos fazer o catéter? Porque eu também não tinha feito a fístula. E eu ia ter que pôr um catéter no pescoço. E aí, galera, eu falei, meu Deus, né? E aí eu falei, eu preciso de pensar. Ele falou, Alexandre, você não tem que pensar, cara. Amanhã, sábado, eu vou estar aqui. Se você quiser, você vem que a gente põe o catéter. E aí, naquele dia de manhã, acho que foi dia 16 de maio, eu precisei de tomar essa decisão, né? Eu tava diante de um dilema, né? Ou eu enfrentava aquilo, entrava naquele processo, mais um processo difícil que eu ia começar a passar, e enfrentava aquilo, ou eu desistia de tudo e esperava a morte chegar, né? E aí desistir nunca foi uma palavra que eu permiti pra mim, né? Falei, não, eu não vou sucumbir a isso. Se eu posso ir lá e fazer isso, eu vou. E eu fui, né? Acho que eu devo ter chorado bastante. E aí naquele sábado de manhã eu pus o catéter, já dialisei por 3 horas, tirei bastante líquido, né? E aí no dia 18, que foi na segunda, eu comecei, né? E comecei aquele processo, né, da hemodiálise, que durou 4 anos, né? Então, galera, eu vou ficar por aqui nesse recorte, que foi, né, até onde o Fala Tu Andrezinho, inscrito, pediu. E espero ter contribuído, né? Espero ter ajudado de alguma forma, né? Como que foi, né? A diabetes que provocou essa insuficiência renal, que foi de uma forma progressiva, foi indo. A creatinina foi aumentando até chegar ali na casa dos 3,5, né? Quase 4. E ali o rim já não estava mais funcionando, né? E eu fiquei eu enchei 15 quilos de água por 2 semanas relutando. Fui pro hospital, fiquei mais uma semana internado. E no dia 16 de maio, então, eu fiz o catéter. Coloquei um catéter que vai direto numa veia do coração aqui, que permite, né, fazer a hemodiálise, né, até que a fístula não ficasse pronta, né. E assim começou, galera, aquele processo ali, tá bom? Compartilhe esse vídeo, né, na onde você tá aí. E espero ter contribuído. E cuide da sua saúde, né? Cuida do seu rim, né, gente? E cuida da sua alimentação. Tenha uma alimentação mais saudável, né? Se você puder eliminar ao máximo as coisas com açúcar, né? Que você considere que possa fazer mal para você. E controla direitinho a sua glicemia. E é isso, né? Porque é um processo bem difícil, né? Mas eu passei, aquele processo era para mim ter passado. E eu passei,
né? E depois eu vivi outros momentos na minha vida, mas vai ficar para um outro vídeo. Beleza, galera? É isso. Abraço enorme, beijo no seu coração. Deixa o seu like aí, deixa um comentário. Se tiver alguma sugestão aí, põe aí. Que tô procurando aqui o. Tô procurando o celular. Eu vou finalizar o vídeo e compartilhar e dar uma força pro canal. Poxa, 1000 inscritos eu tô precisando. Se você não é inscrito no canal, se inscreva aí. Eu tô querendo bater a meta aqui no YouTube de 1000 inscritos. Conto com você. Abraço, beijo no coração. Fiquem todos bem. Fiquem todos em paz e fiquem com Deus.